Bom dia! Já chegamos para trazer a mensagem do Senhor para você nesta manhã de segunda-feira, aqui nos estúdios da Rádio Impacto, no Face Live, para o Brasil, para o mundo todo. Estamos aqui na força do Senhor para anunciar os decretos de Deus, para compartilhar, né, aquilo que o Espírito do Senhor tem trazido no nosso coração e para fazer brilhar a luz do Senhor. Amém? Tá chorando, ouve, precisando, ouve, tá sofrendo, ouve, não importa, ouve, seu louvor invade o céu, Deus vai na frente. Amém? O nosso louvor invade os céus. Nós precisamos saturar os céus do Brasil, saturar toda a terra com o nosso louvor. De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa. Bom dia, Juliana. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Não é? Olha só, João, ele escreveu todo o livro de Apocalipse, não é? Que foram as revelações de Jesus Cristo que ele deu para ele. E quando é que João recebeu essa revelação? Nós sabemos isso de cor e salteado, mas vamos lá no texto, né, de comecinho aqui de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência, né, de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatada em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. E dizia, né, o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E é desta maneira que João recebeu a visão, e a partir do momento em que nós recebemos a visão de Deus, né, nós podemos fazer como João, né, publicar esta visão, anunciar esta visão. A visão que João recebeu, ele enviou, né? Ele escreveu e enviou. A primeira coisa que ele fez foi enviar as cartas às 7 igrejas da época. E o que é que ele fazia através dessas cartas? Ele orientava a igreja do Senhor, ele trazia a palavra profética, ele trazia a palavra de Jesus, que é o espírito da profecia, orientando, trazendo luz, trazendo rumo para aquelas igrejas, né? Aquilo que o Senhor esperava delas, o que estava acontecendo, né? O que ele estava provando, o que ele estava reprovando, o que ele queria que consertasse, se não consertasse, o que podia acontecer. Muito bem, mas quando foi que João recebeu a visão, né? Quando ele recebeu a orientação do Senhor? Está aqui, ó. Quando ele entrou em espírito, ele estava em espírito, ele foi arrebatado em espírito. Gente, João, ele estava aprisionado na ilha de Pátimos, um lugar horroroso. Quem já viu algum filme, né? Tem um filme muito assim conhecido de João na ilha de Pátimos, quando ele recebe as revelações de Apocalipse, e eles mostram uma história ali, né, que eles estavam aprisionados naquele lugar terrível, né, eles iam morrendo por falta de alimento, e eles trabalhavam quebrando pedra, né, assim, uma prisão horrível, horrível que João estava na ilha de Pátimos. Se ele olhasse para as condições
né, para as circunstâncias que estavam ao redor dele, para o que ele estava vendo acontecer. Ele podia mesmo pensar, Senhor, eu estou aqui neste lugar tenebroso, eu estou no fim da minha vida. João já é velhinho, né, já estava bem avançado em idade. Bom dia, Lidiane. Ele podia pensar assim, poxa vida, minha vida foi um fracasso. Olha onde eu terminei, né? Por que Jesus não me livrou? Porque ele permitiu eu estar aqui aprisionado nesta ilha? A igreja precisando de orientação. João era o último apóstolo que estava vivo. A igreja estava sendo perseguida duramente perseguida. Né? João gostaria de estar ali na liderança daquela igreja para encorajar, né, o pessoal, para trazer ali a palavra de Deus, enfim. E ele estava isolado, ele estava aprisionado lá naquela ilha. Quantos questionamentos João podia ter? Como ele poderia estar tomado pelo medo? Como a fé dele poderia ter vacilado a essa altura? Não dava para compreender coisa alguma. A igreja sendo totalmente destruída, entregue na mão daquele imperador terrível, né? E João estava incapacitado de fazer qualquer coisa, ali aprisionado, né? Bom dia, Lourdes. Gente, se ele fosse olhar ao redor dele, ele só via destruição e miséria. Se ele fosse olhar para a própria condição dele, era, né, de se desesperar. Se ele fosse tentar entender, Senhor, eu não estou entendendo os teus propósitos, por que é que eu estou aqui numa hora que a tua igreja precisa tanto de mim? Né? E João teve a capacidade de adorar, né? Como Jó, né? Jó adorou e disse, nu eu vim a este mundo, né? E estou saindo também sem nada, né? O Senhor me deu, o Senhor me tirou. João, ele estava confiante, ele estava se movendo em fé. Em meio àquele inferno, ele teve a capacidade, né, de entrar em espírito. Como é que a gente entra em espírito? Você começa a adorar. Você começa a adorar. Você vai mudando toda a atmosfera ao teu redor quando você começa a adorar. Os anjos de Deus começam a descer para adorar contigo. Os céus vêm para adorar contigo. Bendiciones, amada Lourdes. Saludos desde Venezuela. Para ti também, Lourdes, és uma guerreira do Senhor, não é? Nesta hora, Lourdes, nós precisamos adorar, porque a adoração, ela vai mudar a atmosfera ao nosso redor, ela vai trazer o céu para a terra, ela vai trazer o reino de Deus, não é? Nós vamos estar manifestando o reino de Deus, que é de justiça, paz e alegria no Espírito. Se nós ficarmos na carne, nós vamos ser arrastados com todos estes que estão na carne. E quando nós tendemos para a carne nos leva para a morte. Mas se nós, né, nos inclinamos para o Espírito, ele é o Espírito de vida, que vai nos dar vida, que vai gerar vida para nós e vida para aqueles que estão ao nosso redor, porque do nosso interior começam a fluir os rios de água da vida. Então, como nós vamos vencer toda essa situação, todas essas circunstâncias que estamos vendo agora, de medo, de pavor, né, desse vírus, e também nós temos ouvido outras profecias que os julgamentos de Deus estão chegando sobre a terra, né? Nós temos visto muita coisa, realmente, o fogo, né, que queimou, matou tanta gente na Austrália, as chuvas aqui no Brasil,
né? Quantas pessoas foram afetadas pelas inundações, não sei nem quantas, né, perderam a vida. Nós temos visto, né, a natureza, né, as dores de parto, mas porque as dores de parto, né, no momento em que a mulher está passando aquelas dores de parto, tem hora que você tem que, sabe, controlar as suas emoções, né? Você tem que focar, porque se você for focar na dor, você começa a gritar, você se desespera, você fala, vou morrer aqui, né? Não vou conseguir, não vai dar, não é? Mas se você focar, né, que aquelas dores estão vindo, que aquilo é um trabalho de parto e que daí a pouquinho você vai ver a criança, você vai ver o seu filhinho, a sua filhinha, não é? Isso te enche de esperança e você ganha forças, porque você sabe que, né, você está para trazer à luz algo de maravilhoso. Você vai dar à luz vida, não é? E nós, né, vamos ter que passar por essas dores de parto. Não é fácil, né? Não é fácil, mas ainda ontem nós estávamos lendo Romanos 8, né? Porque os nossos breves sofrimentos do momento, as breves tribulações, elas não são para se comparar sequer com o peso de glória que está sendo revelado através das nossas vidas como filhos de Deus, né? Nós estamos aí crescendo, amadurecendo até a estatura do varão perfeito. Muito bem. Então, João, ele estava aprisionado, não é? Totalmente humilhado, um homem, né, cheio do poder de Deus. Deus permitiu dele cair na mão daqueles inimigos, aqueles romanos ímpios, aqueles romanos endemoniados que tinham matado, que tinham crucificado a Jesus Cristo, seu mestre. E ele tinha caído nas mãos dele, completamente humilhado, no meio daqueles prisioneiros, tantos deles assassinos, pessoas terríveis. Ele estava em completa humilhação, em completa exposição, não é? O orgulho dele completamente abatido. Mas João adorou, João adorou, João adorou. E quando ele adorou, ele trouxe as revelações de Deus, dos céus para a terra. Jesus Cristo enviou um anjo, né, trazendo todas as revelações. João recebeu, né, todo o livro, né, os escritos de revelação do futuro, do que seria. Ele passou instruções para a igreja da época, né? Ele não pôde fazer isso pessoalmente, mas ele fez através das cartas que foram enviadas. Não é? Porque se ele viesse pessoalmente, as pessoas até podiam achar que era João que estava fazendo alguma coisa. Mas ali não, eram as cartas enviadas, assinadas por Jesus Cristo, o próprio Senhor, não é? Então as pessoas não tinham nem como idolatrar João, elas receberam as cartas, elas receberam a mensagem, independente do mensageiro. Então, Deus, ele é bem perfeito, ele é totalmente perfeito em todas as coisas que ele faz. E nós estamos vendo essa história desse vírus chinês, né? Nós temos ocupado as nossas mentes constantemente com isso, e isso rouba a adoração a Deus, que sempre foi o objetivo do diabo, desviar a adoração que é devida ao Senhor. Porque quando nós adoramos a Deus, nós reconhecemos que Ele é o dono da história, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele está no trono, que Ele está governando, que Ele tem o poder de esmagar a Satanás, que Ele tem o poder de anular este vírus. Todo poder, todo poder, todo poder está nas mãos do nosso Deus. E se nós adoramos a Ele, se nós, não é, oferecemos a Ele este reconhecimento, quando nós começamos a adorar, né, o poder de Deus se manifesta. A atmosfera ao nosso redor, ela é mudada. Se adorarmos no Brasil, se todos começarmos a levantar a adoração, né,
como canta aqui Cassiane. Então louve, louve, não importa, louve. Seu louvor invade os céus. E quando o seu louvor chega aos céus, os céus invadem a terra, não é? E é isso que nós queremos ver, a manifestação da glória de Deus, porque ela já está derramada. A glória de Deus já encheu a terra como as águas cobrem o mar, porque Jesus Cristo já ressuscitou e ao subir, ele destruiu todo o poder das trevas. Ao subir, ele levou cativo o cativeiro e encheu o universo com a sua presença gloriosa. Ele encheu a terra, ele encheu o mar, ele encheu os céus, ele encheu o universo com a sua glória do Cristo ressurreto. E ele se assentou ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Quando ele se assentou, significa está feito, não é? A glória dele veio de volta, porque ele orou ao Pai, ele falou, Pai, me recebe de volta com a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ali em João 17, Jesus orou isso, me devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E foi isso que Deus fez, Deus Pai fez, ressuscitou o seu filho e assentou, né, ao lado direito do Pai, reinando, né, reinando. Jesus Cristo reina, Jesus Cristo reina. Não é o diabo que reina, é Jesus Cristo que reina. O diabo reina na vida daqueles que servem a ele, na vida daqueles que não são adoradores, que não adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas nas nossas vidas é o Senhor quem reina. Amém? Por isso, vamos adorar, vamos levantar a nossa adoração, vamos impregnar os céus do Brasil, proclamando que o nosso Deus reina, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou e derrotou, né, toda a treva. Ele agora está poderosamente reinando ao lado, né, assentado no trono celestial. E nós, onde estamos? Nós estamos espiritualmente reinando com Cristo, assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, conforme está na carta de Efésios. Mas o que é que acontece de errado? A igreja, né, está sendo distraída do seu verdadeiro foco. Nós temos colocado os olhos no noticiário, né? Temos acompanhado os noticiários, os fake news, as notícias do WhatsApp, as profecias anunciando coisas cada vez piores. Como nós vamos adorar a Deus, né, se nós estamos vibrando em medo, em angústia, né, em uma expectativa de catástrofe? Não tem como. Nós temos que levantar os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro, conforme diz lá em Coríntios, né? Colossenses 3, que nós temos que levantar os nossos olhos para o alto, de onde nós somos, aonde nós pertencemos. Então, como é que nós vamos fazer para boiar, né? Enquanto todos estão se debatendo e se afogando? Como nós vamos fazer para planar nas alturas? Nós temos que estar em espírito. Nós temos que nos mover em espírito. Nós temos que fazer como João na ilha de Pátimos. Ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Com certeza João estava orando, estava adorando, e então o Senhor, né, o tomou para ele, o arrebatou em visões e usou João como um instrumento para trazer essas visões para a igreja do Senhor, para o povo de Deus nessa terra. Ou nós vamos caminhar cegos, tateando, perdidos como todos os demais. E nós vamos buscar quem tenha a luz, não é? Para que a gente possa se orientar. Ou nós vamos buscar ao Senhor em espírito, em adoração,
orando em línguas, em cânticos, salmos espirituais. Como diz lá em Filipenses 4, nós temos que nos encher de tudo aquilo que nos edifica, para que nós nos mantenhamos em paz, né? Nós temos que falar entre nós com salmos, com cânticos, com, né, só palavras de fé. Nós temos que edificar a nossa santíssima fé em espírito, como diz Judas, orando em espírito, ok? Então, dedique o seu tempo. Ponha louvor o dia inteiro, cante louvor o dia inteiro, cante línguas, salmodie o Senhor. Olha, tô falando para vocês aí o que a gente precisa fazer, tá? E eu vou fazer também. Eu vou parar de ver essas notícias todas que a gente vê no WhatsApp e vou me entregar à adoração, porque eu não quero ter que correr atrás de outras pessoas que me acalmem, outras pessoas que me instruam, outras pessoas que me tragam discernimento, que me tragam direção do que fazer. Não, não, não. Eu quero ser daqueles que nesta hora vão brilhar ainda mais fortemente a sua luz. Eu quero estar em espírito, eu quero receber as visões de Deus para passar estas visões para vocês, né? Para trazer o que eu estou trazendo hoje, né? A solução de todos os nossos problemas. Qual é a solução de todos os nossos problemas? Reconhece ao Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece ao Senhor em tudo isso que está acontecendo. Fala, Senhor, o Senhor tem um plano. Senhor, o Senhor sempre tem um plano. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não é nenhum anjo caído que vai frustrar os planos do Todo-Poderoso. Mas nós precisamos entrar na mesma dimensão, né? Onde flui o Espírito de Deus, onde o Senhor habita. Temos que estar diante do trono do Todo-Poderoso. Nós podemos, hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo, que está sobre nós, que nos purifica de todo pecado, que nos faz dignos, por causa de Jesus, de estar diante do trono do Pai, diretamente na presença do Todo-Poderoso, diante do altar dele de graça, de misericórdia. E o que nós vamos fazer? Quando nós estamos diante do trono de Deus, nós vamos adorar, adorar e adorar. Os nossos planos.